Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 21. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 20, a gente estava discutindo então sistemas discretos de múltiplos graus de liberdade, e em especial o caso de vibrações forçadas. E a gente viu então dois métodos para solucionar o problema de vibração forçada. O primeiro método era envolvendo a análise modal, né, em que a gente resolveu então para um sistema sem amortecimento e depois também com amortecimento proporcional. E por último, a gente viu o método direto, então que permitia então solucionar o nosso sistema, né, envolvendo qualquer matriz de amortecimento C. Bom, gente, a gente dá sequência hoje ao conteúdo da disciplina, né, então iniciando o capítulo 6, né, que trata então de mecânica lagrangiana. Para começar esse capítulo, né, a gente começa com o item 6.1 e a gente faz uma introdução à mecânica lagrangiana. Até esse momento, as equações do movimento que a gente obteve, a gente fez isso utilizando a segunda lei de Newton, né? Isso está dentro do que a gente chama de mecânica ou dinâmica newtoniana, né? Ou também mecânica vetorial ou dinâmica vetorial. Na abordagem utilizando a segunda lei de Newton, a gente precisa então definir as forças internas e de reação aplicada em cada uma das massas do sistema, né, através do que a gente chama então de diagrama de corpo livre. Esse procedimento pode ser bastante complicado se a gente tiver um sistema com um número muito grande de massas, né, ou um sistema complexo. Uma alternativa, então, é o que a gente vê nesse capítulo, né, a chamada mecânica lagrangiana, também chamada, né, de mecânica ou dinâmica analítica ou variacional. E a principal diferença, né, para a mecânica newtoniana é que a gente passa a trabalhar com grandezas escalares, né? Então as forças que a gente estava trabalhando utilizando a segunda lei de Newton eram vetores, e agora a gente passa a trabalhar com grandezas escalares na forma então de energia e trabalho, a energia cinética, a energia potencial, e a gente vai ver o trabalho das forças não conservativas. Uma das grandes vantagens é que essa abordagem então independe do sistema de coordenada que a gente vai estar utilizando, inclusive a gente pode usar diferentes sistemas de coordenada para diferentes partes do nosso sistema ou da nossa estrutura. Bom, ao longo desse capítulo a gente vai ver diferentes conceitos, onde os principais deles, né, a gente vai ver então a definição do princípio de D'Alembert, né, o princípio dos trabalhos virtuais, que eu vou estar chamando aí de PTV, princípio dos trabalhos virtuais, o princípio de Hamilton e, por último, a equação de Lagrange. Bom, gente, a gente começa hoje então, né, com o item 6.2 da apostila, né, o princípio de D'Alembert, ou também chamado de equilíbrio dinâmico. Bom, gente, de forma geral, a segunda lei de Newton estabelece, né, que se eu tenho uma massa m submetida a uma força F, né, onde eu indico então a posição da nossa força, da nossa massa, através de de x, uma função x de t, né, a segunda lei de Newton então estabelece que a variação da quantidade de movimento, né, derivada em relação ao tempo de m dx dt, velocidade, massa vezes velocidade, é igual à força aplicada, né, onde essa força então seria a resultante, né, de diferentes forças que estão sendo aplicadas na nossa massa m. Se a massa é constante, não varia com o tempo, a gente pode escrever simplesmente, né, mx dois pontos é igual a F. Bom, gente, de forma, né, meio óbvia até, né, a gente pode reescrever a segunda lei de Newton simplesmente jogando aquele mx dois pontos para o outro lado, de forma em que eu tenho F menos mx dois pontos igual a zero. E apesar de ser basicamente a mesma equação, né, a gente diz que a gente pode assumir que esse menos mx dois pontos, né, é o que a gente vai estar chamando de força de inércia, né, que seria uma força, né, igual à variação da quantidade de movimento, mas de valor negativo. Então, se eu aplico naquela minha massa m essa força, né, a gente vai estar então em equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, se eu faço somatório de forças, isso dá igual a zero, né? Então esse conceito é chamado de equilíbrio dinâmico, né? Isso aqui tudo nada mais é então que o princípio de D'Alembert. Então a gente pode aplicar o princípio de D'Alembert no exemplo, e para isso a gente usa o nosso sisteminha massa, mola, amortecedor viscoso, nosso famoso sistema MMA. Então, seja ali o nosso sistema, né? Então, eu vou ter a mola K, amortecedor C e a massa M. Aplico uma força F e a gente está interessado no deslocamento lateral da massa
m, que seria então x de t. Então, assim como a gente tinha feito antes, né, a gente faz o diagrama de corpo livre. Então, vou assumir aqui que o deslocamento é positivo e a velocidade é positiva, né? E então, eu tenho atuando sobre a minha massa, então a força F, né, e as forças kx e cx ponto. Bom, se eu quiser então aplicar o princípio de D'Alembert, o que eu faço então é aplicar na minha massa m uma força, né, a força de inércia, né, que seria então igual à variação da quantidade de movimento, né, mx dois pontos, com sentido aqui negativo. Né. Na sequência, então, eu digo que o somatório de forças é igual a zero, já que eu estou assumindo que meu sistema está em equilíbrio dinâmico. Né. Então, a gente vai ter menos kx, menos mx dois pontos, menos cx ponto, mais f igual a zero. Né. E se eu reagrupar, a gente termina com mx dois pontos, mais cx ponto, mais kx igual a f, que é a nossa famosa equação do movimento do sistema MMA. Bom, gente, a gente pode generalizar esse conceito, né, para um sistema de n massas, que eu vou estar chamando aqui de MI, onde o meu I varia de 1 até n, né, onde essas massas, a posição delas eu defino por vetores xi, vou trabalhar aqui com um vetor, porque eu posso estar trabalhando aqui então em um sistema de coordenadas 3D. Né, então esse xi seria um vetor com 3 componentes, né, e submetidas às forças resultantes Fi, também aqui um vetor. Né, então, como eu mencionei, né, o xi poderia ser, por exemplo, x, y, z. Aqui faltou, né, seria o xi, yi, zi, né, para o meu vetor xi. E o Fi, né, seria então as componentes da força, Fx, Fy e Fz, também faltou o índice i ali dentro. Né, de tal forma, então, que se eu fizer, né, o meu vetor Fi menos mi xi dois pontos, vetor, né, aceleração, isso dá igual a zero, e isso vale para todas as minhas massas, então, né, de i de 1 até n. Bom, gente, o que a gente pode falar, então, de forma geral, sobre o princípio de D'Alembert? De forma geral, ele é basicamente a segunda lei de Newton, né? Então, ele possui as mesmas vantagens e desvantagens da segunda lei de Newton, mas o principal interesse que a gente tem nele é que a gente vai precisar dele para depois estar aplicando, né, o nosso princípio de trabalhos virtuais, né, que a gente vai ver na sequência. Uma outra questão importante é que, para mim aplicar tanto o princípio de D'Alembert como o princípio de trabalhos virtuais, a gente precisa trabalhar com um conjunto de graus de liberdade linearmente independentes, né, LI aqui, né, que a gente já tinha apresentado lá no começo da disciplina e que a gente chamou então de um sistema de coordenadas generalizadas. Né? Não confundir aqui, gente, com coordenadas que a gente estava mencionando há pouco. Né? Por exemplo, no 3D, né? x, y, z, mas aqui eu estou falando de graus de liberdade que a gente às vezes também chama de coordenadas do nosso sistema. Se a gente não tiver um caso, né, de coordenadas generalizadas, né, a gente pode corrigir isso, né, aplicando um conjunto de restrições na forma de uma função gk, que depende então da posição de cada uma das nossas massas, né, x1, o vetor x1 até o vetor xn, isso tudo igual a zero, onde então o k, né, varia de 1 a m, onde m seria o número de restrições. A gente vai ver um exemplo mais à frente onde a gente aplica esse conceito, né, dessas funções gk. Bom, gente, seguindo, né, o conteúdo, a gente vai para o item 6.3, então, e a gente discute agora o princípio dos trabalhos virtuais, né, a gente vai usar a sigla PTV aqui para indicar. A gente começa esse item, então, pela definição do princípio dos trabalhos virtuais, e ele estabelece o seguinte: se eu tenho um sistema em equilíbrio, né, submetido a um conjunto de forças, né, ao aplicar, né, um deslocamento virtual nesse nosso sistema, né, a gente diz que a soma dos trabalhos de todas as forças aplicadas ao nosso sistema é igual a zero, ou seja, o trabalho virtual total é nulo. Bom, as palavras-chave aqui na nossa definição, né, a gente começa então com a palavra equilíbrio, e é por isso que a gente viu o princípio da D'Alembert antes, né? Então, se eu assumo nosso sistema como também equilíbrio dinâmico, a gente pode estar aplicando então o princípio dos trabalhos virtuais. A outra palavra aqui, chave, é deslocamento virtual. Bom, o que significa isso? A gente define um deslocamento virtual como qualquer movimento infinitesimal possível de ser feito pelo sistema. Né? Então, obviamente, ele vai ter que obedecer às restrições, né, impostas ao sistema, mas fora isso ele pode estar fazendo qualquer tipo de movimento, desde que pequeno. E por ser pequeno, a gente vai dizer que o deslocamento virtual
ele obedece as mesmas regras de cálculo diferencial. A gente vai ver que ele vai ser um operador que funciona como operador derivada. A outra palavra, então, chave lá, gente, é trabalho virtual total nulo. Então, se eu tiver um sistema de n graus de liberdade em equilíbrio dinâmico, ou seja, né, a gente pode escrever FI, né, menos MI x e dois pontos, né, o F e o x vetores, isso é igual ao vetor nulo, e isso para I de 1 até N. Aplicando então um deslocamento virtual para cada uma das massas do nosso sistema, a gente vai ter que o trabalho virtual, né, associado então às forças que estão atuando na massa MI, que eu vou chamar aqui de delta WI, nada mais é do que FI vetor menos MI XI dois pontos, né, aceleração vetor, produto interno com um delta XI vetor, isso é igual a zero, né, para I de 1 até N, onde o delta XI ali seria então os deslocamentos virtuais para a massa I. Bom, se eu aplicar isso aqui, né, considerar para todo o restante do sistema, né, e fazer a soma, né, eu vou ter que o trabalho virtual total, que é a soma então de delta WI para I de 1 até N, é igual, né, ao somatório de I de 1 até N de FI menos MI XI dois pontos, vetor, né, produto interno com delta XI, e isso é igual a zero. E uma das grandes questões aqui é que isso aqui agora é um escalar, né? Então isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Pô, gente, na sequência a gente pode estar aplicando o princípio dos trabalhos virtuais no exemplo e a gente usa novamente o nosso sistema MMA. Então a gente tem aqui o nosso sisteminha, né, massa, mola e amortecedor viscoso, né, onde eu aplico uma força F de T e estou interessado no deslocamento X de T do sistema. Novamente, coloco o nosso sistema em equilíbrio dinâmico, né, faço o diagrama de corpo livre e aplico aquele nossa força de inércia mx dois pontos, né, então em equilíbrio dinâmico a gente vai ter, né, menos mx dois pontos, menos cx ponto, menos kx mais f igual a zero. E se eu aplico um deslocamento virtual ΔX, né, e somo então o trabalho realizado por cada uma das forças, a gente vai ter, né, menos mx dois pontos ΔX, menos cx ponto ΔX, menos kx ΔX, mais f ΔX igual a zero. Se eu colocar o ΔX em evidência, a gente fica então, né, abre parênteses, menos mx dois pontos, menos cx ponto, menos kx mais f, vezes ΔX igual a zero. Só que o ΔX ele pode assumir qualquer valor. No meu deslocamento virtual a gente viu que pode ser qualquer coisa. Consequentemente, para essa expressão ser verdade, o nosso termo entre parênteses tem que ser nulo, ou seja, igual a zero, o que nos leva então, né, para a expressão mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f, que é a equação do movimento do nosso sistema MMA que a gente já tinha visto. Bom, gente, de forma geral, tanto o princípio dos trabalhos virtuais como o princípio de D'Alembert acabam sendo mais complicados que a própria, né, segunda lei de Newton. Eles complicam, então, obter a equação do movimento. E o objetivo não é aplicar eles, mas sim usar eles como conceitos para derivar, então, o princípio de Hamilton, né, na sequência. Dando sequência, então, a gente vai para o item 6.4, né, onde, então, a gente apresenta o princípio de Hamilton. Antes de apresentar o princípio de Hamilton, a gente precisa primeiro apresentar alguns conceitos, né? Introduzir alguns conceitos que a gente vai estar precisando para na sequência derivar o princípio de Hamilton. O primeiro deles é que a gente pode dividir as forças que estão aplicadas a um sistema em dois grandes grupos. O que a gente chama de forças conservativas, né? Onde o trabalho realizado independe do caminho percorrido, e a gente pode citar como exemplo aqui a força de mola. Né? Então, não interessa qual o caminho que a minha mola percorreu, mas interessa, né, a posição inicial e a posição final para definir o trabalho que ela realizou. E o outro grande grupo, então, são as forças não conservativas, onde o trabalho, aí sim, depende do caminho percorrido. Né? E esse grupo inclui, então, as forças externas e forças dissipativas, né? E o exemplo, então, é a força do amortecedor. Então, o trabalho que a gente realiza, ou a energia dissipada, depende, né, de quantas vezes o meu amortecedor foi movimentado, né, no caminho que ele acabou percorrendo. Um outro conceito bastante importante, né, é o de energia potencial, e a gente puxa aqui a definição da energia potencial. A gente diz que a energia potencial V em relação a uma posição x é dada como a integral, né, dessa posição x até um x0,
né, que seria a posição de referência, né, da força conservativa, produto interno com dx. Né? Então, como eu mencionei, x0 ali é a posição de referência. A gente também define o trabalho das forças não conservativas, né? Então a gente vai chamar aqui de WC, né, como sendo a integral de x1 até x2 da força conservativa, né, vetor produto interno com dx. Bom, como a gente está trabalhando com uma força conservativa, que independe do caminho percorrido, eu posso incluir nesse caminho aquela minha posição x0, da posição de referência, né, para minha energia potencial. E eu posso então dividir essa integral em duas integrais, uma de x1 até x0, de f produto interno dx, mais a integral de x0 até x2, de f dx. E a gente reconhece então que se eu inverter os meus limites de integração, né, eu troco o sinal, então a segunda integral fica menos integral de x2 até x0, de f produto interno com dx, e se a gente puxar a definição lá da energia potencial, a gente vai ver que a primeira integral é a energia potencial da posição x1 e a segunda a energia potencial da posição x2. De tal forma que seria então menos, né, o ΔV, né, entendendo que o ΔV seria, né, o V de x2 menos o V de x1. Bom, se a gente colocar isso agora na forma variacional, né, aplicando um deslocamento virtual no nosso sistema, a gente vai ter então que a variação do trabalho das forças conservativas nada mais é do que menos a variação virtual da energia potencial. Para apresentar o próximo conceito, é interessante a gente usar como exemplo o sistema formado por uma massa m submetida então a um conjunto de forças que resulta em uma resultante F de t, né, de tal forma que aplicando aqui o princípio de D'Alembert, a gente vai ter que Ft menos mx dois pontos igual a zero, né, o nosso sistema aqui em equilíbrio dinâmico. Bom, se eu aplicar agora então o princípio dos trabalhos virtuais, a gente vai ter Ft dx, né, então o nosso ΔX aqui é a variação virtual de x, menos mx dois pontos ΔX igual a zero. Eu vou chamar isso aqui de equação 1 porque eu vou puxar ela um pouquinho mais para frente. Né? E a gente reconhece então que f de t ΔX nada mais é então que o trabalho virtual das forças, né? Um ΔW. Temos também, no caso de uma função u, né, que é uma função no tempo, se a gente tiver a derivada em relação ao tempo, né, de um ponto, ΔU, né, variação virtual de u, isso daqui a gente aplicando então a regra da cadeia, a gente vai ter o dois pontos ΔU mais u ponto delta u ponto, né? Onde a gente também utilizou, né, que a derivada em relação ao tempo de ΔU, né, eu posso intercalar o operador derivada e o operador variação virtual, né? Isso aqui é igual então a delta derivada de 1 em relação ao tempo. Então, se a gente olhar a nossa expressão, né, lá em cima, na equação 1, a gente tinha mx dois pontos ΔX, que a gente pode escrever isso aqui, então, né, com base na expressão acima, que o mx dois pontos ΔX é igual a m derivada em relação ao tempo de x ponto ΔX menos mx ponto ΔX ponto. Como a gente tinha comentado antes, né, o nosso operador, a variação virtual, delta, ele se comporta como um operador derivada. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, né, variação virtual de u ponto ao quadrado, isso aqui, como se eu derivasse, né, o 2, o nosso expoente vai para frente, né, vai ficar duas vezes u ponto, né, e eu derivo u ponto, né, no caso aqui aplico o operador, né, a variação virtual, eu vou ter então um delta u ponto. Dessa forma, então, se a gente tiver uma função 1 meio de mx ponto ao quadrado, que é a nossa energia cinética, né, a variação virtual disso aqui nada mais é que mx ponto delta x ponto. Então, voltando à nossa equação 1, né, que era a equação onde a gente aplicou o princípio dos trabalhos virtuais, a gente tinha ft ΔX menos mx dois pontos ΔX igual a zero. Bom, primeiro reconheço que o primeiro termo é a variação virtual, né, do trabalho, né, o ΔW, menos, e o segundo termo abrindo, né, a gente vai ter m derivada em relação ao tempo de x ponto ΔX mais mx ponto ΔX igual a zero. O terceiro termo a gente reconhece que nada mais é que a variação virtual da energia cinética. Reorganizando a nossa expressão, a gente fica então com ΔW
mais delta t é igual a m derivada em relação ao tempo de x ponto delta x. O próximo passo é então a gente integrar essa nossa equação, né, para o intervalo de tempo t1 até t2. A gente fica então com uma integral de t1 até t2, né, variação virtual do trabalho, mais a variação virtual da energia cinética, dt. Isso é igual então à integral de t1 até t2 de m derivada em relação ao tempo de x ponto delta x dt. Bom, aqui no nosso segundo termo, né, a gente pode aplicar direto a nossa integral, né, como eu tenho uma derivada em relação ao tempo, ele vai anular a integral, e sobra então mx ponto delta x aqui entre t1 e t2, né, para os intervalos t1 e t2. Como o ΔX é arbitrário, né, a nossa variação virtual é arbitrária, eu posso escolher qualquer coisa. E por conveniência a gente vai escolher um ΔX que ele é zero nos instantes t1 e t2. Assim, o lado direito da nossa expressão simplesmente zera, porque eu tenho o ΔX em t1 e t2 multiplicando. E a gente fica então com a integral de t1 até t2, ΔW mais ΔT, dt igual a zero. Finalmente, a gente pode separar a nossa variação virtual do trabalho entre a variação virtual associada então às forças conservativas e aquele associado às forças não conservativas, né? Então, onde a gente reconhece que a variação associada às forças conservativas nada mais é do que menos a variação virtual da energia potencial, né? E aí, substituindo isso dentro da integral, a gente fica com uma integral de t1 até t2 de variação virtual da energia cinética menos a variação virtual da energia potencial mais a variação do trabalho das forças não conservativas, né? Isso tudo aqui dentro da integral, né? dt é igual a zero. Esse então, gente, a expressão para o princípio de Hamilton. E uma coisa que a gente pode notar com relação a essa expressão é que a variação virtual ali, o ΔT, ΔV e o ΔWNC, eles são escalares. E com isso eles também independem do sistema de coordenadas que a gente está utilizando, né? Isso às vezes facilita muito a resolução do problema. A gente pode inclusive usar sistemas de coordenada diferentes para diferentes regiões do nosso sistema, né, de acordo com o que for mais fácil de estar equacionando o nosso problema. Na sequência, a gente pode ver um exemplo da aplicação do princípio de Hamilton. E para isso a gente considera novamente o nosso sistema MMA, né, massa mola amortecedor viscoso, né? Então a gente tem aqui nosso sistema, massa M, o amortecedor C, mola K, submetido a uma força F de T, e a gente está interessado então no movimento X de T do sistema. Então, fazendo o diagrama de corpo livre e colocando o sistema em equilíbrio dinâmico, né, aplicando aquela força mx dois pontos, né, a gente lembra que para esse sistema a gente vai ter então que a energia cinética nada mais é que 1 meio de mx ponto ao quadrado, e que a energia potencial é dada pela energia potencial elástica da mola, né, 1 meio de k x quadrado. E nesse caso, né, se a gente aplicar um deslocamento virtual, a gente vai ter que o trabalho das forças não conservativas aqui, o carregamento externo, e a força dissipativa, né, a gente vai ter então F ΔX menos Cx ponto ΔX, então o trabalho das forças não conservativas. Então, aplicando o princípio de Hamilton, a gente tem a integral de T1 até T2, né, a variação virtual da energia cinética menos a variação virtual da energia potencial, mais a variação virtual do trabalho das forças não conservativas, isso aqui é igual a zero. Substituindo então as expressões acima dentro do princípio de Hamilton, a gente tem integral de T1 até T2, variação virtual de 1 meio de mx ponto ao quadrado, menos a variação virtual de 1 meio de kx quadrado, mais f ΔX menos cx ponto ΔX. Bom, quando a gente aplica o operador variação virtual, é como se a gente estivesse aplicando o operador derivada, né? Então a gente fica com o primeiro termo, né, mx ponto ΔX ponto, menos kx ΔX, mais f ΔX menos cx ponto ΔX. Bom, se a gente notar, todos os termos estão sendo multiplicados por ΔX, com exceção do primeiro, que é multiplicado por um ΔX ponto. Então, para a gente eliminar o ΔX ponto e também ter um ΔX, o que a gente faz é integrar isso aqui por partes. Então, se eu pegar só o primeiro termo, né, integral de T1 até T2 de mx ponto ΔX ponto dt, isso aqui vai ficar igual, então, né, mx ponto ΔX de T1 até T2 menos integral de T1 até T2
mx dois pontos delta x dt. E a gente lembra que a gente escolheu a nossa variação virtual, nosso deslocamento virtual, para ser zero em T1 e T2, então o mx ponto delta x em T1 e T2 zero, e a gente fica só com a segunda expressão. Se a gente voltar e substituir, né, e já colocar o Δx em evidência, né, a gente fica então com o integral de T1 até T2 menos mx dois pontos menos kx mais f menos cx ponto, que multiplica Δx, né, dt, isso aqui é igual a zero. Bom, gente, novamente, né, eu estou fazendo essa integral, né, mas como o Δx pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo, a única forma dessa minha integral zerar é um termo entre parênteses zerar. Logo a gente chega na expressão, né, mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f, que é a nossa equação do movimento do sistema MMA. Gente, é óbvio que para o sisteminha MMA, né, o princípio de Hamilton é bem mais trabalhoso do que simplesmente estar aplicando a segunda lei de Newton. Mas o que eu posso dizer é que ele é extremamente eficaz para obter a equação do movimento se a gente tiver um sistema complexo, em que eu preciso usar diferentes sistemas de coordenadas, né, e esse sistema então envolve múltiplos graus de liberdade, ou mesmo sistemas contínuos, como a gente vai ver mais à frente. Gente, com isso a gente fecha a aula de hoje, né? Então na próxima aula a gente olha então a equação de Lagrange. Até lá!